tarde a todos. Boa tarde. São 6h30. Eu já comprei eu começava por agradecer a vossa presença e comunicar-vos que não vou fazer uma comunicação especialista, mas apenas partilhar um pouco o receio de queijo convosco e fazer com que todos passem a apreciar mais o queijo quando saírem daqui. Sério, o meu uma tertúlia, não vou fazer a apresentação, acho que está um bocado de parte, só coloquei ali aquela imagem para quando falarmos um pouco do que são os nossos queijos tradicionais, provavelmente muitos não os conhecem, portanto coloquei ali porque é mais fácil ver a imagem. Mas o meu objetivo hoje era falar um pouco dos queijos portugueses, naturalmente começar por falar dos queijos tradicionais, porque sempre foi o que me fez por onde eu comecei, e depois falar que hoje em dia outros queijos industrializados também apresentam qualidade importante e ajudar-nos a distinguir o que é um queijo tradicional, o que é um queijo industrializado e de que ambos podem ter qualidade e tentar perceber ou explicar-vos, pelo menos na minha perspectiva, como é que podem apreciar cada um deles. Relativamente ao que é um queijo, eu digo sempre que um queijo tem uma vida própria, uma personalidade própria, alguns mais padronizados que outros, uns com uma personalidade mais vincada que outros, mas acho que acima de tudo, como consumidora de queijo, eu acho que aquilo que podemos pelo menos tentar é encontrar a personalidade desse queijo, encontrar o bom que tem esse queijo. Claro que também existem muitos queijos que têm defeitos e também como consumidor acho que é importante aprendermos a perceber o que é que são os defeitos de queijo. Não é? Quando alguém prova um vinho, percebe um pouco de vinhos, consegue distinguir o que é um bom vinho, do que é um defeito de vinho, e no queijo, por vezes, temos mais dificuldade, porque se calhar como consumidores em média não nos transmitem tantas vezes, como não nos ensinam tantas vezes como apreciar um bom queijo. Eu acho que a imagem de abanarmos um copo é conhecida, toda a gente gosta de fazer num restaurante. O prazer de levantar uma fatia de queijo e provar no restaurante não é tão comum assim e por isso o objetivo de hoje era passarmos a fazê-lo um bocadinho mais vezes. Claro que o queijo, há quem não goste do sabor a queijo, portanto muitas vezes isso acontece, mas também acontece com o vinho e portanto apreciar um queijo tem que se ter à partida uma predisposição para se prestar dos sabores do queijo que são peculiares e muito característicos. Quando falamos de um queijo, e quem está aqui não conhece nada de queijos, obviamente temos que ter uma matéria-prima de boa qualidade. Sem essa matéria-prima de boa qualidade e um bom leite, dificilmente conseguimos fazer um bom queijo. Sobretudo quando falamos dos queijos tradicionais, quando nós vamos, ou eu gostaria de começar. Em Portugal, não sei se todos sabem, neste momento temos cerca de 14 queijos, com denominação de origem 13, um com indicação geográfica protegida. A maior parte deles é feito de leite de ovelha, cerca de 50% são produzidos com coalho vegetal. Não sei se aqui toda a gente sabe o que é coalho vegetal. São enzimas extraídas do morgado, relacionadas a carboníferos, e os outros 50% são produzidos com coalho animal, são enzimas extraídas do estômago de carneiro ou, em alguns casos, microbiana, dependendo da situação. No caso tradicional, são sempre de origem animal. Neste caso, esses queijos, apesar de alguns deles serem caracterizados de forma muito semelhante, por exemplo, se lerem ali o queijo Serpa ou o queijo Serra da Estrela, pasta semimola, manteigada branca amarela, pasta semimola, manteigada branca ou amarelada. Provavelmente diriam, é indiferente eu comer um queijo Serra da Estrela ou comer um queijo Serpa. Não sei se aqui alguém já experimentou
ambos os queijos e provavelmente nota que a diferença é bastante grande. O que é que essencialmente distingue estes dois queijos? A tecnologia, sinceramente, não é muito diferente. Obviamente pode haver práticas mais ou menos diferentes na cura, mas praticamente seguem os mesmos procedimentos. O que eu diria que é diferente é o leite. O tipo de leite que é usado e a qualidade do leite. Num leite, num queijo, a qualidade do leite, sobretudo, a qualidade de um queijo é essencialmente, neste caso, é essencialmente oriunda da qualidade do leite. O que acontece no queijo Serra da Estrela? O queijo é produzido com leite de uma raça específica, bordaleira. No caso Serpa, o queijo é produzido por leite de ovelha, mas que não está caracteristicamente associado a uma raça. O local onde o leite é produzido e a região onde esse leite é produzido, naturalmente vai dar características diferentes a esse leite e, naturalmente, ao queijo. Outra característica importante no queijo tradicional, que provavelmente alguns de vocês não sabem, é serem produzidos com leite cru. Isso eu gostava de salientar, porque isso pode ter um aspecto negativo considerado por alguns na segurança alimentar, mas que traz, sem dúvida, uma riqueza sensorial completamente diferente do outro queijo. Por isso, como cada leite tem uma flora própria, como cada queijo. Como cada queijo acaba por ter uma microflora específica, a variabilidade de sabores que temos comparativamente entre vários queijos pode existir, porque cada queijo tem uma personalidade própria. Neste caso, o que nós estamos a conjugar no queijo Serra da Estrela, e hoje, infelizmente, o queijo Serra da Estrela, para perceberem, começa a ser produzido nesta época, portanto, neste momento, a semana passada, terá iniciado a produção dos primeiros queijos da Serra, por causa da fase de lactação das ovelhas, e, portanto, não temos queijo Serra da Estrela, como vocês conhecem, portanto, não começou a ser comercializado. E, portanto, eu comprei um queijo semelhante, vos pudesse mostrar, obviamente que não vai saber a queijo Serra da Estrela. O que nós temos aqui para vocês também distinguirem, que eu trouxe, foi o chamado queijo Serra da Estrela velho, que habitualmente vocês não conhecem tantas vezes, e que eu gostaria depois, no final, quando provasse, todos pudermos provar, compararem a diferença de aromas. E o que é que num queijo acontece quando um queijo é mais curado que o outro, como é que a massa do queijo se transforma, a textura se transforma e os sabores se libertam de forma diferente. E, portanto, os dois exemplos que eu vos trago, isto é um queijo de leite cru, simularia um queijo Serra da Estrela com, portanto, 45, 60 dias de cura, e que eu gostaria que apreciassem um pouco, que discutíssemos um pouco como é que nós podemos consumir este tipo de queijo. Habitualmente o consumidor gosta do queijo Serra da Estrela cremoso, o mais mole possível, que pudesse ser comido com colher. Caracteristicamente, de acordo com a avaliação de um queijo Serra da Estrela, de acordo com as práticas de denominação de origem e de como estão caracterizados este queijo, o queijo deve ser cortado e, habitualmente, a textura deve ser, como vamos ver, tipicamente uma textura que faça uma barriga e não, como nós gostamos do queijo habitualmente, que fluia, que possa fluir. Portanto, neste caso, tipicamente este queijo está há algum tempo fora, seria um queijo que estaria demasiado mole. No fundo, quando fazemos um queijo Serra da Estrela, ele começa com uma produção a partir de cerca de 10 litros de leite, 5 litros de leite, fazemos 1 kg aproximadamente com esta dimensão, vai ficar 45 dias em cura a temperaturas baixas e depois desse tempo asseguramos, durante esse período, que toda a flora
benéfica flora láctica se mantém e aumenta, e tentamos assegurar que todas as bactérias patogénicas ficam a níveis não prejudiciais do consumidor. Isso acontece e o queijo é consumido de forma segura. Como é que nós avaliamos sensorialmente esse queijo? Esse queijo normalmente é caracterizado por uma pasta, uma crosta, que vocês podem ver que deve ser homogénea, e muitos consumidores perguntam se afinal, se eu tiver voz no queijo, eu posso consumir esse queijo tradicional. É uma pergunta que nos fazem habitualmente. Habitualmente o queijo de leite cru cria semanalmente muitos bolós, porque é normal numa câmara de cura do queijo que esses bolós cresçam, e habitualmente esse queijo é lavado pelo produtor, que vai mantendo o queijo durante várias semanas. Nesse caso, quando vocês puderem ou tiverem alguns bolós, a casca à partida não determina que o queijo está alterado. Simplesmente, se o quiserem, podem lavar e podem consumir de seguida, a não ser que o queijo tenha fissuras e ele tenha penetrado para o interior desse queijo. Os queijos tradicionais devem ser armazenados como? Idealmente, o queijo deve estar sempre à temperatura ambiente, mas a preservação dele, dependendo do nosso consumo e da temperatura ambiente que temos, a forma de melhor os preservar é no frigorífico, e sempre que os vamos consumir, tentá-lo retirar cerca de 2 horas antes, dependendo da dimensão, com certeza, desse queijo. Além disso, também gostaria que apreciássemos a textura do queijo. Como eu vos dizia, este queijo provavelmente em casa seria comido como vocês fazem habitualmente, com uma rodela no centro, retirada a casca e comida a colher, e naturalmente, apesar dessa não ser a prática do consumo do queijo da serra em termos de prova de avaliação do queijo, isso é o prazer do consumidor e podem o fazer. Tipicamente este queijo estaria com demasiada proteólise, ou seja, estaria demasiado trabalhado para o típico queijo Serra da Estrela. No entanto, apenas o que pode acontecer é que, em termos de sabor, possa ter sabores mais amargos ou que tenha passado mais algum tempo. Outra questão que normalmente nós também podemos apreciar na textura de um queijo, quando o abrimos, é a possibilidade de existirem alguns defeitos. Muitas vezes, quando nós avaliamos a textura pode ter um aspecto homogéneo, dependendo do queijo. Se tivermos orifícios, às vezes a preocupação do consumidor tem muitos orifícios, o queijo está bom, o queijo está alterado, o orifício é sinal de tecnologia em geral, a não ser que esses orifícios sejam em grande quantidade e muito regulares. Normalmente pode indicar, se houver um sabor ácido, pode indicar alguma alteração de contaminação por E. coli. Mas fora isso, a maior parte dos orifícios são próprios do queijo, e há queijos, dependendo da tecnologia que lhe é atribuída, podemos ter queijos com mais ou menos orifícios. Portanto, é uma avaliação que nós podemos fazer. Quando provamos um queijo, o que é que olhamos para o queijo a nível da textura? Não sei como é que vocês apreciam o queijo. Nós, em Portugal, em geral, comemos o queijo de entrada ou de sobremesa, provavelmente mais de entrada, quando estamos a apreciar o queijo tradicional, e quando consumimos, os primeiros aromas que se libertam, em geral, são ácidos, uma ligeira acidez. Os queijos passaram por uma cura com bastante trabalho microbiano, portanto, normalmente tem uma ligeira acidez, e no queijo Serra da Estrela, caracteristicamente, aparece-nos um aroma a azeite de tulha, chamamos nós, com alguns toques a nível de não agradável, que nós consideramos o sabor avonitado característico ou o sabor testável. Claro que alguém diz, quando dizemos estes aromas, quem consegue comer queijo Serra da Estrela é quase impossível, mas a verdade é que a combinação destes aromas, que às vezes conseguimos individualizar, leva sem dúvida a um equilíbrio na boca, a uma força sensorial bastante grande neste tipo de queijo. Quando o queijo Serra da Estrela se quer transformar num queijo velho, eu não sei se algum de vocês já comprou, tipicamente os queijos velhos são colocados com pimentão.
Habitualmente há quem diga que o pimentão é uma forma de encobrir defeitos, porque conseguimos muitas vezes lotes de menor qualidade que têm algumas imperfeições na casca, podemos aplicar o pimentão e isso permite conservar o queijo mais tempo e torná-lo sem qualquer problema de segurança, naturalmente, e de qualidade, em queijo envelhecido. Tipicamente o queijo Serra da Estrela é colocado ao fim de 45, 60 dias, é colocado esse pimentão e ele pode estar impuro até 6 meses. Normalmente esses queijos já são bastante mais fortes, os sabores do azeite de tulha vão intensificando ao longo do tempo, por isso vão notar quando provarem no final um queijo mais mole, um queijo de 45, 60 dias, um queijo muito envelhecido, conseguimos notar perfeitamente a diferença de intensidade destes aromas mais fortes. Trouxe também outro tipo de queijo que nós falamos, que vocês conhecem, e que realmente o contraste de aroma de um queijo curado, um queijo onde as bactérias trabalharam toda a proteína do leite, um queijo onde as bactérias trabalharam toda a gordura do leite, realmente tem uma intensidade de aroma completamente diferente de um queijo que estamos, por exemplo, a falar de um queijo fresco. Eu não trouxe um queijo fresco, trouxe um queijão, porque eu tinha, neste caso, um queijão de ovelha, que veio conjuntamente com o queijo Serra da Estrela que a Arcose nos ofereceu. E, neste caso, o requeijão, como podem ver, é um produto que não é feito diretamente do leite, é feito de soro, do soro que resta após produção do queijo, e esse queijo, esse soro, é normalmente misturado com uma pequena porcentagem de leite e é fervido, originando o que nós temos aqui como requeijão. Sempre que temos um queijo fresco ou temos um requeijão, naturalmente o sabor e a intensidade dos aromas que vai ter é muito menos complexo do que quando falamos de um queijo curado. Um queijo fresco ou um requeijão, neste caso, vai ter simplesmente uma ligeira acidificação, em alguns casos, ou quase tem acidificação, no caso de um queijo fresco não tem qualquer acidificação, e vamos ter apenas um aroma de leite ou leite fervido ou muito suave, que normalmente se contrasta com um queijo curado. No momento de consumo ou o apreciar, há pessoas que preferem um queijo fresco, naturalmente, porque não tem intensidade desses aromas complexos. Há consumidores que preferem essa complexidade. A verdade é que, claramente, o queijo fresco ou o requeijão tem a natureza do leite em si, que não sofreu transformação, enquanto qualquer outro queijo sofreu. O que é que nós distinguimos nestes queijos tradicionais que estávamos a falar? Estou a dar o exemplo do queijo Serra da Estrela, mas poderemos dar outros exemplos de queijos de ovelha, como o queijo de Serpa, o queijo de azeitão, ou também a complexidade de alguns queijos de vaca, como é o caso do queijo de Pico, que apesar de ser de vaca, com menos intensidade de sabores da própria matéria-prima, consegue ter uma personalidade própria pelo longo período de cura que tem, e que, se todos já provaram o queijo São Jorge, um queijo de Pico, realmente é um queijo que tem um ligeiro travo amargo, essencialmente porque é um queijo que acaba por ter um tempo de cura muito longo, e como tem um tempo de cura muito longo, as bactérias que existem permitem trabalhar tanta proteína que são, portanto, moléculas cada vez mais pequenas que nos dão esse travo amargo. Portanto, no fundo, o portfólio de queijos tradicionais que temos permitem realmente combinar, conjugando o leite de ovelha, o leite de cabra e o leite de vaca, aromas bem distintos e texturas bem diferentes. No fundo, perguntam provavelmente porque é que, entrando agora na textura, um queijo pode ter uma textura deste género e transformar-se numa textura tão dura. Naturalmente que tem duas questões. A textura é essencialmente condicionada pela perda de água que o queijo vai tendo ao longo da cura, porque no fundo o queijo está exposto, não está protegido e portanto vai perdendo água, mas sobretudo porque as bactérias que estão no queijo vão podendo
trabalhar a gordura e a proteína. E quando elas começam a utilizar essa gordura e proteína, ao longo do tempo vai permitir realmente que se vá estabelecendo uma textura mais ou menos dura, condicionado também pelo teor de água, e que mais ou menos elástica. E, portanto, é isso, o trabalho que as bactérias têm sobre a gordura e a proteína que nos vão permitir dar esta variedade de texturas que temos. No caso de um queijo, este queijo em 45, 60 dias terá sido como este, e no fundo o que vai acontecendo é que este queijo vai desidratando, vai perdendo água ao longo do tempo, vai ficar em cura e, portanto, a maior parte da textura vai endurecendo pela perda sobretudo da água. Os sabores, neste caso, vão se intensificando pela perda da água também, se concentra, mas sobretudo pelo trabalho dessas bactérias que vai continuar a existir de uma forma mais lenta durante a superfície. No caso de um queijo fresco ou de um requeijão, naturalmente a textura, como imaginam, é altamente condicionada pelo teor da água que tem. No fundo, esta matriz tem um teor de água tão grande que é muito fácil de cortar, desfaz-se facilmente e, portanto, também tem o problema dos tempos de conservação. Quando vocês têm um queijo destes, podem mantê-lo no frigorífico muito tempo, podem consumi-lo durante um longo período, enquanto que um queijo fresco ou um requeijão tem um tempo de vida limitado, que é sempre diretamente proporcional à água que tem e também, ou é inversamente proporcional neste caso, à água que tem e também à forma como ela é conservada. No fundo, a embalagem é um ponto extremamente importante quando compramos queijos frescos ou requeijões, porque são eles que nos vão ajudar a aumentar o tempo de vida destes produtos e, portanto, também cada vez mais começaram a ver no supermercado, não que aumentasse muito a variedade de embalagem, mas pelo menos começaram a ver requeijões embalados com atmosferas modificadas ou com materiais diferenciados. E, portanto, isso é importante terem atenção sempre ao prazo de validade que vem indicado no queijo fresco e no requeijão, porque ele é claramente condicionado pelo teor de água deste produto e, portanto, respeitá-lo sempre que possível. Por outro lado, o que é que torna diferente um queijo industrializado ou um queijo de leite pasteurizado de um queijo de leite cru? Não sei se aqui alguém já... uma das empresas com quem trabalhamos, gentilmente enviou-nos um queijo de pasta mole, que supostamente é um queijo que seria equivalente a um queijo de pasta mole tradicional. Se nós tocarmos claramente, ele é mole, depois poderão tocar. E o que é que grande diferença existe num queijo pasteurizado que foi produzido nesta indústria deste queijo de leite cru, que foi produzida essencialmente, o primeiro ponto é o tipo de leite, neste caso, por coincidência, é um leite de vaca, e portanto só o tipo de leite condiciona muito logo a textura e também o sabor, como vão notar. Tipicamente a gordura e a proteína do leite de vaca, ovelha e cabra é diferente, portanto isso vai conseguir permitir combinarmos em queijos sabores e texturas diferentes. Além disso, também um aspecto importante que podem reparar quando comprarem um queijo é o tipo de coalho que eles estão a utilizar. Portanto, como eu vos disse, podemos usar coalho vegetal ou coalho animal. E, tipicamente, o coalho vegetal permite fazer mais degradação da proteína e, habitualmente, permite ter texturas de queijo de pasta mais mole. Os queijos ou o coalho de animal normalmente não permite tanta proteólise. No entanto, por vezes, dependendo das condições de tecnologia, podemos conseguir modificações interessantes ou combinações interessantes com estas variáveis. O que é que eu vos queria deixar, o que é que exatamente diferencia este queijo do queijo de leite cru? O queijo de leite cru tem uma flora natural, que vem do leite, e portanto é muito mista, porque tem uma complexidade muito grande de bactérias,
Normalmente tem numa fase inicial, e por isso não é aconselhável que um queijo tradicional seja comido antes do período de cura, porque pode ter bactérias patogénicas que ainda não foram eliminadas pela acidificação normal do queijo, mas são as próprias bactérias do leite que vão fazer este trabalho sozinhas. No caso de um leite pasteurizado, para que este queijo possa ser curado e possa ser transformado esta matéria-prima da proteína e gordura, é necessário adicionar culturas, não é? Que são bactérias que já estão padronizadas e que são adicionadas. Por isso, uma indústria consegue ter todos os dias o mesmo queijo, de forma aproximada, padronizada, e o consumidor sabe que quando comprar aquele queijo vai ter naturalmente um queijo com as mesmas características, estabilizado todas as vezes que o comprar. A única variável mais importante que aqui pode acontecer é a variação do leite, da fase do ano do leite, da composição do leite, que a indústria pode conseguir padronizar relativamente. Portanto, conseguimos ter, em geral, um produto bastante padronizado. Acho que todos, quando compram um queijo, estão habituados a comprar um queijo pasteurizado no supermercado. Semana a semana o queijo é constante, ou em média padronizado, os sabores são característicos, porque realmente a indústria consegue comprar a cultura padronizada, consegue padronizar o leite e dar uma personalidade sempre igual ao seu queijo e que é conhecida do consumidor. Neste caso, este queijo podemos abri-lo. É um queijo também de pasta mole. Agora, talvez se notarem, o mole, quando falamos desta textura mole, ou de uma textura mole deste tipo, é completamente diferente. Neste caso, temos uma textura que é muito mais elástica, relativamente a uma textura destas, praticamente não tem elasticidade, ou seja, quando carregamos ela volta ao ponto inicial, e neste caso não. Portanto, neste caso, o queijo foi muito menos trabalhado, as bactérias que estiveram lá e o período de cura que este queijo teve foi muito menor, conseguimos perceber que a massa praticamente está muito menos alterada que neste caso. Também conseguem perceber aqui que a massa é muito mais compacta e provavelmente, eu não vou provar agora, vamos todos provar daqui a pouco, os aromas e os sabores que este queijo tem vão ser muito mais padrão, mais a manteiga, mais lácteo só, enquanto que este vai ter uma variedade de sabores muito mais complexa. Tipicamente, quando nós selecionamos as culturas para colocar no queijo, nós sabemos aproximadamente com que sabores esse queijo vai ficar. Conseguimos controlar o sabor do queijo dentro do limite, naturalmente, para condicionar o sabor que esse queijo vai ter. E por isso é que vocês, quando compram um queijo Flamengo ou quando compram queijos prato de algumas indústrias, o sabor é bastante semelhante sempre, porque as bactérias produzem sempre os mesmos compostos com aquela matéria, com aquela proteína e com aquela lactose que vai nesse leite. Portanto, neste caso, o que eu vos queria deixar é que conseguimos fazer uma variedade muito grande de queijos, se a indústria o quiser, combinando exatamente essas culturas, combinando exatamente o tipo de leite que está presente e os coalhos. E, portanto, conjugado isto com o tempo de cura, que fica o queijo, se é 40 dias, 15 dias, 30 dias, 40 dias, anos, temos queijos envelhecidos de dura que podem estar 3 anos, por exemplo, conseguimos ter uma variedade de queijos muito grande. Normalmente, nós falamos que, quando olhamos para os queijos, a variedade não é muito grande, até que, acho que foi uma das feiras de França de queijos, em que realmente França apregoava a feira dos 1000 queijos diferentes franceses. Portanto, realmente isto questiona-se como é possível haver 1000 queijos diferentes só com um leite, ou com 3 tipos de leite quase, e com pouca variabilidade, como é que é possível criarmos tantos queijos diferentes? Claro que muitos deles, se calhar, não são tão diferentes assim, mas a verdade é que realmente conseguimos, tanto industrialmente como tradicionalmente, criar sabores muito próprios, criar variações muito interessantes que estão disponíveis para o consumidor. Claramente, depois há inovação e há tecnologia que nos pode permitir. Eu trouxe só aqui um exemplo, não sei se alguém conhece, que é um queijo cremoso,
e portanto fácil de aplicar, não é para lavar dentes, é para comer. E na verdade estamos a falar do que é um queijo fundido. Muitas vezes, provavelmente, quando vocês compram um queijo de barrar, não percebem como é que ele foi produzido, se foi um queijo que foi batido, se foi... E portanto, neste caso, é um queijo que é fundido mesmo. Claro que para fundir e ficar com uma textura para barrar novamente, depois de fundir, temos que adicionar sais. Também existe muita percepção, muitas vezes, que um queijo fundido é um queijo de reaproveitamento de queijo que não foi de grande qualidade. Normalmente pode acontecer, mas sempre com queijo que está completamente com qualidade e segurança e pode eventualmente não ter uma casca tão perfeita para ser exposta para o consumidor habitual. No entanto, todo o queijo aqui é fundido com esses sais e depois neste caso podem ver, não vi, é aplicado exatamente numa forma de barrar. Estes queijos podem desaparecer em formatos de caixa, em formatos de bisnaga, mais originais, mas a verdade é que são fáceis de aplicar e normalmente têm um sabor característico do queijo fundido, típico, que não se diferencia muito a não ser com o tipo de queijo que foi o originário deste queijo de barrar. O que é que eu vos trago hoje? Faríamos um pouco de discussão agora, sobretudo de algumas perguntas que eu possa ou não responder. Há mais gente na plateia e aqui, nomeadamente, a professora Ana poderia estar aqui tanto como eu, e outras pessoas que trabalham com queijos e, sobretudo, ali o representante o Pedro, que também nos pode ajudar em algumas questões que possam sair do âmbito da nossa ciência e, portanto, eu abriria um pouco a discussão para haver as dúvidas. Queria só dizer uma coisa que às vezes é uma das perguntas que às vezes me fazem, que é se podem congelar queijos. Assim, posso congelar queijo, posso fazer estoque de queijo em casa. Tipicamente há queijos que são fáceis de congelar, mantêm as características, que os queijos de pasta mole congelam muito facilmente e a descongelação lenta permite normalmente restituir as características originais. Se tiver um queijo duro, que já se desfaz, bastante seco, normalmente as características de textura ficam completamente alteradas quando o congelam. Eu sei que, por exemplo, o queijo manchego, que é um queijo que vocês não sei se conhecem, o queijo manchego é um queijo duro. Até agora há uma técnica patenteada de congelação, por umas técnicas, mas só na indústria. Em casa não façam, porque normalmente o que vos acontece é que o queijo fica bastante alterado em termos de texturas. Portanto, se o podem fazer, sim, sempre com cuidado, bem embrulhado, de forma a que não haja contacto com os aromas e, sobretudo, com os queijos de pasta mole. Queijos que muitas vezes, por exemplo, como acontece no caso de Serra da Estrela, que não há todo o ano e o querem manter, nesses casos eles podem ser congelados. Pelo menos é uma prática que algumas pessoas fazem. Portanto, eu abriria a discussão, deixei alguns tópicos no ar. O objetivo era esse, era que falássemos agora todos um pouco em conversa como é que podemos mais ou menos apreciar agora esse queijo, além do vinho de complemento que o António nos arranjou para complementar os queijos. Esse queijo, como está a ver, pasta muito. Eu vou abrir o meu pai. Ou seja, o queijo. Este queijo. Ainda assim tem características de um queijo Serra da Estrela? Ele é um queijo Serra da Estrela. Foi assim, quando tinha mais ou menos 45, 60 dias. Foi colocado o pimentão, essencialmente o pimentão, além do aspecto da cor, também é antimicrobiano e permite estabilizar mais o queijo. E depois o que ele foi feito foi ficar em cura mais tempo. Portanto, no fundo, era um queijo destes, é só para perceber como a cura diferente, mais prolongada, neste caso, transformou este queijo assim, neste queijo assim.
pasta completamente diferente. Neste caso, conseguem ver que essencialmente perdeu muita água, foi desidratando e, portanto, a textura ficou muito mais dura, nada de elástico, nada de mol e os sabores, como vão ver lá fora. Mas a ver não, é um queijo Serra da Estrela velho, exatamente. Tem antigo. A legislação hoje já permite que o peixe se divida em velhos e em novos em três regiões. Sim. E não 4. E depois ali o São Jorge também tem vários tipos de cura. Tem vários tipos. O Portugal continental tem 4, que é o Terrincho velho, o Castelo Branco velho, o Amarelo velho e o Serra da Estrela velho. Tem dias de cura específicos. Neste caso, não, por amor de Deus, muito bem, aqui o objetivo é interatuarmos todos. Aqui neste caso, normalmente pode ir até 6 meses. Já vi queijos desses mais desidratados a mesmo que esse. Não, e há mais duros e a textura não estava assim muito simpática, ao contrário de uma sequela de Por exemplo, no caso do queijo de cabra da beira baixa, por exemplo, o tipo de cura que ele tem é um queijo muito curado, durante 6 meses também, 6 meses. É salgado, tem um tipo de sal diferente. No picante. Mas ele não é cabra só, ele é de ovelha e cabra. É mistura, sim, é mistura. Eu falei que o queijo picante da beira baixa, ele tem um tipo de cura, como foi colocando sal, é curado de palha, mais ou menos. Isso vai permitindo também que esse queijo é mais friável, desfaz-se mais facilmente, é mais desidratado e, portanto, pode acontecer a ver esses queijos. Se me estás a perguntar se a textura está boa, se está má, ou se o queijo está bom ou mal, essa era a questão. Na minha opinião, já passou o tempo mais. Não, e assim, isto tem a ver com há consumidores que gostam do queijo velho. Eu aprecio o queijo velho porque normalmente tem aromas ou tem sabores que não conseguimos ter muito intensos. E portanto, mas isso só queijo. Agora, se passou o ponto, eu diria que neste caso, não. Passou o ponto do que é, se eu quiser apreciar um queijo do Serra da Estrela padrão e com 45 a 60 dias, eu não passou o ponto. Normalmente isto não seria consumido. Agora, como queijo velho está no ponto. Foi mencionado aí o curado e desidratado. Curado é diferente de desidratado. O queijo pode não estar em condições porque realmente está desidratado, foi sujeito a condições provavelmente erradas para o queijo e perdeu características de textura. O queijo pode estar curadíssimo e apresentar até aquela fragmentação que é normal num queijo curado e estar em perfeitas, eu diria em ótimas condições, e até é valorizado pelos consumidores conhecedores por isso mesmo também, porque teve a cura. Não, a questão é, ele está sempre. Uma coisa é o queijo que já ficou em casa e agora desidratado é completamente diferente. O queijo que está desidratado às vezes acontece, mas é um defeito e é exatamente. Sim, isso é um defeito, não tem nada a ver com a evolução natural do queijo. Duro, friável, é uma propriedade de um queijo. Pode ser apreciar ou não, mas é isso claro, que nós fazemos, não claro. apreciam, não é? Porque é um queijo mais intenso, normalmente concentra os sabores todos e há quem nem goste mesmo. Não sei se repare porque parecendo que está a ser utilizada a palavra desidratada em relação a. Não preciso. Sim. Está seco. Que não é a mesma coisa, não é? Não, às vezes há pessoas que deixam o queijo fora e a pessoa esquece e o queijo fica tanto tempo e fica desidratado. Vai encolhendo, normalmente faz uma concavidade assim na zona de cima, também começa a ficar ligeiramente côncavo de desidratação, mas aí nota-se perfeitamente que o queijo está. Já inclusive havia um outro em supermercados, sobretudo os queijos. O que acontece muito é nos queijos muito pequenos, tipo o queijo Débora, por exemplo, ou queijos. Mas não só. Não só. Estou a dar uns exemplos, para não estou a dizer marcas, não vou falar em marcas. Também se for muito frio e pouca umidade, acaba por haver. Agora, acontece é que a exposição do supermercado, às vezes o tempo vai desidratando e eu vejo queijos que supostamente deviam ter 60 gramas, não se devem ter metade, porque entretanto desidrataram, mas a verdade é que se vê muitas vezes esses queijos desidratados. Alguns queijos de massa mais pequenos têm muito esse problema, porque é uma área superficial. Mas isso não quer dizer que vamos dizer uma coisa, não quer dizer que isto é a minha opinião. Acho que um queijo velho
não quer dizer que ele fique pior com o envelhecimento. Fica com características totalmente diferentes. E tem que ser consumido, sim, tem que ser consumido de uma predisposição completamente diferente. Por exemplo, nós temos queijos em Portugal fantásticos para pastas e pizzas em queijos velhos. Temos coisas mesmo fantásticas. Não há a ver essa desidratação e essa. Por vezes eles farelam, mas isso pode ter defeitos de início. Normalmente os queijos velhos às vezes são. Às vezes são levados para velhos por causa de ter algumas coisas menos boas em nome. Não, por isso é que eu disse que às vezes. Depois essa pasta, conforme estava a dizer, essa pasta vai se tornar desidratada. É diferente da desidratação no queijo em condições. Não, mas há queijos mesmo que não desidratam, ficam viáveis, que se desfazem e são perfeitamente. Mas agora, isso eu acho que é muito gosto do consumidor, não é? Pessoas que não conseguem, não gostam deste. Eu aprecio imenso um queijo duro, foi curado durante mais tempo, concentrou. Agora, é muito. A imagem que não pode passar é que é um queijo estragado ou que é um queijo alterado. São queijos diferentes para ocasiões diferentes. Exato. E que tem que ser de maneira e em cortes diferentes e essas coisas todas. Há pessoas que o torreixo é muito mais. Vou mostrar este, mas o torreixo velho é muito. Eu não tenho, mas é muito duro. Alguém diria que parte de cabeças, porque é mesmo. E realmente só apreciadores é que conseguem consumir. Normalmente, das pessoas que tenho às vezes acham que o queijo é demasiado intenso, mas isso são. Agora, eu acho que concentra sabores, eu gosto imenso do queijo. Agora, a textura, um consumidor normal de queijo que não tenha muito coisa, diria que está desidratado, mas que não está, que é o conceito normal. Relativamente à textura, acho que era. Há um queijo que eu gosto imenso, que não consigo comprar em Portugal, que é o queijo cottage. Não é nem o queijo requeijão, nem é o queijo fresco, mas é uma coisa diferente. Qual é? Sabe mostrar queijos cottage? É ricota? Não é É mais parecido com o queijo. É mais parecido com o queijo, é de É leite. granulado, é um queijo granulado. Mas é feito de leite. É feito de leite inteiro. Basicamente é a diferença. É a questão tecnológica e como lavam a massa em termos de. Normalmente, quando fazemos o queijo, ou podemos usar logo a massa, ou podemos lavá-la mais ou menos para tirar mais ou menos soro, com mais ou menos lactose. E tem a ver com esse processamento. Mas é feito de leite, tem a ver com a tecnologia. Nós aqui não somos consumidores. E não é espremido. É um queijo que tem não sei se não é praticamente espremido. Não é é só coado. E ele deixa escoar pouco tempo, por isso é que ele faz o granulado. E depois é fresco. Por exemplo, no caso do camembert, é um queijo que também não é espremido, e que todos conhecem o camembert, não é? É um queijo que tem uma textura amanteigada, mas também não é espremido. Portanto, aí tem a ver já com ser fresco ou com ser curado, e com o processo que depois impomos ao queijo. Mas nós aqui não somos consumidores muito desse queijo, por isso eu acho que não é. Parece em alguns supermercados. Usa-se mais em termos culinários, propriamente em termos de consumo Nós direto. aqui não somos grandes. Mas existe, em alguns supermercados, poderá encontrar. Sim, existe, mas não é, nós acho que não consumimos Sim, muito. para quem vê, tem diferentes. Eu não sei se também já posso dar uma lida ou outra, eu acho que já vi. Sim, mas é mais ocasional. É, ocasional. E as caixas dos queijos comem-se? Assim, há alguns queijos em que fazem a crosta natural e, portanto, os queijos tradicionais típicos não podem, de acordo até com a legislação, não podem levar revestimentos, né? Portanto, os queijos simplesmente são lavados e, portanto, o queijo, quando está na cura, vai formando uma casca que é chamada arreima. E essa casca normalmente vai deixando, é uma flora característica, que muitas vezes é muito característica também da queijaria que temos, e portanto, muitas vezes essa arreima vai modificando com a cura, e no final, se vocês tirarem a casca, provavelmente vamos ter lá bactérias e alguns fungos.
Tipicamente essa flora não é prejudicial, a não ser que o queijo esteja com uma quantidade muito grande de fungos, mas aí acho que é o próprio consumidor o vê e não o consome. Mas a casca normal do queijo tradicional, se não estamos grávidas, neste caso, se não somos imunodeprimidos, eu diria que um estado de saúde normal não terá qualquer problema de consumo, desde que esteja o queijo com um aspecto recomendado. Relativamente ao queijo industrial que leva revestimento, os revestimentos que eu conheço são normalmente sintéticos e, portanto, eu recomendo retirar a casca, porque no fundo estamos nem a dar o gato Mesmo no DOP, por exemplo, o ISO utiliza revestimentos bastante fortes e bastante presentes. Mas até lá não mexer. Exatamente, sempre tem que vir assinalado. Mas há muita gente, não sei, alguém me dizia quando vai agora à caça, então eu até com as casquinhas todas. É que é o momento de estar ao pé da lareira. Realmente, eu aconselho sempre a olhar para o tipo de queijo que é e, em caso de dúvida, não comer. Eu diria, por revestimentos. É assim, neste momento, trabalhamos todos à volta de um revestimento comestível, que é uma nova área de investimento científico, que é os revestimentos comestíveis. Alguns que temos feito, inclusive nós aqui temos trabalhos nessa área. A questão é que não têm sido implementados no mercado. Por acaso, aqui no Brasil, há neste momento já uma marca que está a comercializar um revestimento comestível, mas mais para frutas, não para peixe. E, portanto, eu diria que é uma área de futuro e valia a pena alguma empresa explorá-la, porque há muitos trabalhos feitos científicos, mas ainda ninguém passou a comercializar, não sei porque. Há coisas recentes, até feitas, julgo por vocês também. Sim, alguns. Temos patentes, há produtos que fazem o ponto final, mas a verdade é que tem que haver uma empresa que o passe a produzir e a comercializar. Claro que há sempre um grande problema, é a estabilidade. Eu diria que estes revestimentos, em termos de conservação, os revestimentos sintéticos têm um prazo bastante estável de conservação e têm um custo muito baixo. Competir para um custo de um revestimento atualmente comercializado é difícil. Portanto, tem-se depois, eu diria. Agora, o que está a ser há uma empresa neste momento que está a lançar, eu penso que a pessoa que me disse que conhece a empresa está a pensar lançar já no mercado, em sequência do que já lançou para as frutas, revestimentos comercializados para também o queijo. Portanto, eu penso que será uma questão de poucos anos. Em caso de dúvida, eu tiro sempre a casca. Eu não sou muito conhecedora de queijo. Portanto, o queijo que eu conheço é o queijo que eu familiar, que é o queijo de bola, a partir. E nós ficamos aqui com a dúvida, voltando bem atrás ao que a professora falou, acerca de quando o queijo cria bolores. Nós podemos lavar o queijo. Lavar em que sentido? Porque às vezes a gente anda a tirar com a casca, onde ele fica sempre com o sabor dos bolores. Isso há alguma maneira especial de o fazer? Não, eu disse que a casca, se tiver alguns bolores, podem-se lavar, desde que não haja fissuras e não tenha penetrado no queijo. Né? Os bolores têm, obviamente que não matam diretamente a contaminação do bolor, mas as microtoxinas e as toxinas que eles podem produzir. E normalmente, quando estão à superfície, se nós lavarmos bem, isso não acontece. Quando ele começa a infiltrar e começa a crescer dentro do queijo, eu diria que esse poderá ser mais problemático. Se notar que o queijo sabe o bolor, eu não consumo. Não, estamos a falar de lavar como tirar o caminho ou... Não, normalmente no queijo, quando às vezes por vezes no água, eu lavo bem, com água corrente. Água corrente, depois deixo secar à temperatura ambiente. Outra sugestão, que essa é tradicional, mas se experimentar com uma gordura tipo óleo ou azeite, faz uma camada que é protetora, demora mais tempo a voltar a ganhar bolores e além disso preserva um bocadinho a umidade que o próprio queijo tem naquela zona. Sim, no queijo eu faço mais... Tem que ter cuidado de não espalhar, ao limpar de um lado, não espalhar para o outro. Uma das coisas que eu já vi que acontece muitas vezes é ao limpar nessas condições, mais a nível caseiro, não é? Está a limpar um lado e está a contaminar outra parte do queijo. Normalmente estabiliza, mas também eu faço mais isso num queijo mais. Um queijo muito mole, não. Sim, mas é possível retirar uma fatia
e ficar com a outra parte mais preservada. Não é? Evita o Mas está a falar, neste caso, do queijo flamengo, do queijo bolo. Queijo bolo, quais são as condições ideais para preservar, conservar um queijo serra depois de aberto em casa? Depende da temperatura da sua casa, em geral, não é? Se tiver uma zona, uma adega que está fresca, eu diria que o queijo se conserva bem. Normalmente a conservação, acho que 12, 15 graus, seria, o queijo conseguiria manter-se em boas condições. Habitualmente não temos essas condições, hoje em dia não sei, a gente tem zonas frescas, mas se for aberto e tiver um consumo de 2 ou 3 dias, eu acho que à temperatura ambiente, se não tiver muito calor, aguenta. Mais que isso, eu aconselho sempre no refrigerador. Altera-se bastante. Mas no frigorífico, guardar em recipientes, em plásticos, sabes, plásticos, qual é a melhor maneira de evitar? É assim, essa parte eu normalmente guardo num tupperware para não haver uma grande desidratação, mas depende das condições que tiver em casa. O saco plástico também concentra muitas vezes ali a umidade. Eu não pratico muito saco plástico. Fica normalmente, guardo no vapor. Normalmente uso um tupperware. Há alguns tupperwares mais especiais agora que permitem uma atmosfera, uma respiração melhor. Os queijos também têm que ter, nessa fase, devem ter alguma respiração. E o saco plástico fica muito impermeabilizado. Na minha opinião, acho que o papel postal é sempre muito simpático para o corpo. É sempre ter atenção para ele não, por causa dos dolores. Pede-se ter uma pasta com alguma umidade. Para alguns queijos é isso. É sempre maior. Mas aí temos que ter sempre atenção, de 2 em 2 dias, ver se ele está a desenvolver dolores. Se estiver a desenvolver dolor, é limpar no início do desenvolvimento, sempre com algum cuidado, e ver se ele está a desenvolver. Está a falar de um queijo? Pasta com alguma umidade. Com alguma umidade. Com alguma umidade. Eu, por exemplo, tenho lá queijos velhos, tenho lá 4 meses no frigorífico, para conseguir a posteriori, não tem problema nenhum. Quando lá for, raspo, mesmo que tenha algum dolor, raspa-se com uma faca e então, se o queijo for velho, eu normalmente até papel de alumínio, ou tenho papel postal, está perfeitamente. O papel postal é uma coisa que quem não gosta de cheiro a queijo, às vezes ajuda a estar. Há um processo de conservação mais rápido e mais eficaz e mais vantajoso para todos, que é comê-lo rapidamente. Comprar outra Quando eu consumi 2 ou 3 dias, eu acho que é a melhor maneira. Agora, sempre prolongar algum tempo, agora, mesmo assim, o queijo ganha sempre o ar, não vem acompanhá-lo, não se esqueçam dele lá no frigorífico. Quando se congela, também esses disciplinas. Não, descongelar, não, costumo pôr em papel, aí ponho em papel postal e depois com película, ou de alumínio ou película. Porque essencialmente é para proteger o contacto dos alimentos, não vai absorver os o gelo, se tiver lá algum tempo, o gelo, a temperatura. Pois, depende da pasta. Eu, por acaso, acho que alguns. E a congelação deve ser. A descongelação deve ser lenta. Isso é que é importante. E a congelação. O que é que o queijo flamengo é o mais famoso de Portugal? O que é o flamengo? Aí, eu acho que não vou responder à pergunta. Não, mas é o mais antigo. Mas porquê que se chama flamengo? Mas o flamengo foi um queijo que foi produzido com técnicos holandeses que vieram cá, no início do século XX. E o flamengo vem da designação. É um queijo muito parecido com um queijo internacional. Não, é praticamente similar. E é um queijo que tem uma característica que é boa para os consumidores portugueses. É um queijo que não sabe coisa nenhuma. Basicamente um queijo muito adequado para quem não gosta de queijo. Isso é o mais consumido, que é claramente um produto mais inócuo em termos de sabor. Mas também, há pessoas que já distinguem os queijos holandeses. Aí eu vou com o queijo holandês que sabe melhor, eu acho que já se
Agora, se for A vez de tinha de marcação, atenção que isso é muito regionalista. O consumo do queijo flamengo é muito regionalista. Não é verdade. Um queijo que tem 40 e tal por cento de cota de mercado em termos globais e que, mesmo não sendo tão consumido a sul como a norte, não, mas o norte é muito mais. É claramente um queijo mais consumido. Sim, mas agora, isso sem dúvida. É um queijo que, ao contrário, por exemplo, dos chamados queijos pratos, que são mais variáveis em termos de qualidade, é um queijo mais homogéneo. Eu diria que a grande diferença que há entre queijos flamengos, os que são produzidos aqui em termos de continente versus Açores. É a diferença maior. Há pequenas variações na textura. Eu acho que alguns conseguem ter uma textura. É o mesmo queijo produzido por locais diferentes, normalmente. Ou seja, texturas mais moles para a zona norte, texturas mais pesadas um bocadinho mais pesadas. Sim, mas está adaptado ao mercado. É assim, o queijo prato também é bastante consumido, mas já tem um. E há muita variedade. Há bolos de vaca, há misturas, há. Agora, o queijo de vaca sempre. O queijo de ovelha normalmente é mais caro, portanto, apesar de ser muitas vezes mais apreciado, não é tão consumido. Mas é que agora a cota do queijo de ovelha é muito mais baixa. Então, se compararem o queijo de ovelha no supermercado, é 10 para 1. O preço é muito superior, também é muito superior. Eu vou fazer uma pergunta que não sei se será. Como nós vimos que acompanham qualquer comida, por exemplo, com os queijos, existem acompanhamentos específicos para cada tipo de queijo, ou tostas, marmeladas, coisas desse género. Podemos associar, como vinho, associar uma coisa, só queijo que podemos associar algum tipo de acompanhamento. Eu como queijo de toda maneira, em termos de cozinhado, de entrada, de saída. Maiores, basta olhar para a França, né? Que comem queijo a todo momento, com todo o tipo. Agora, habitualmente, há queijos mais propícios para cozinhar, né? Os queijos de pasta mole se podem misturar, nós aqui não temos, há queijos para grelhar, os brasileiros têm muito queijo permite fazer espetadinhas. Portanto, em termos de cozinhar, há muitas variedades. Normalmente procura-se, acho que hoje em dia a moda, tanto com o queijo como qualquer outra coisa, é tentar transformar cada um dos queijos num prato mais delicioso possível. Portanto, todos os queijos podem ser usados na cozinha, todos. Acho que há neste momento há receitas para quase todo o tipo de queijos que queiram encontrar. Em termos do consumo isolado, eu acho que um queijo apreciado com uma tosta destaca muito mais, ou permite destacar muito mais o sabor do queijo do que quando consumimos misturado. Se for um queijo que eu quero apreciar as características dele, tem que ser com uma tosta ou um selagem mais neutro. Com alguma fibra é sempre mais interessante, porque ajuda um bocadinho a distribuir o queijo e até mesmo a limpar a boca. Não, mas isso entra. Com centeio, com alguma mistura ao pão regional. Eu acho que em alguns pães, isto é a minha opinião pessoal, é que neutralizam um pouco o sabor do queijo. É assim, numa entrada eu gosto de pão no pão, porque gosto de pão e gosto de queijo. Mas quando se eu quero apreciar melhor o sabor, acho que o pão muitas vezes anula alguns sabores do queijo. Na prova que temos feito, quando fazemos prova, nós optamos sempre por colocar só a tosta, porque o pão, dependendo do tipo de pão, pode condicionar a apreciação e o sabor e o aroma que estamos a tentar detectar. Isso é uma prova. É o que eu no consumo. No consumo. Assim, agora, o que eu estou a dizer, se quer saber o mais possível o sabor do queijo e o aroma do queijo, eu acho que a tosta ou bolachas neutras que não tenham sabor são a melhor solução. Se agora isso quer combinar com o seu prazer da refeição, claro, os pães regionais são fantásticos. Quanto maior o sabor do queijo, mais inócuo deve ser o acompanhamento. Quanto mais fraco o queijo, mais um doce não se põe com um queijo especial. Pode-se usar o que quiser, mas se for um queijo muito forte, faz mais sentido ser com uma coisa mais inócua. Faz mais contexto. Vamos perguntar acerca da fusão dos queijos.
queijos às vezes ficam duros, não se leva ao forno, e a revisão. Alguns duros, outros não sabem muito bem. Eu também. Exato, é assim. Nem todos os queijos fundem, não é? Aliás, se repararem, quando queremos fazer pizza, usamos um queijo específico. Queremos que ele tenha uma determinada característica. Isto tem a ver com o processamento do queijo. Por exemplo, alguns queijos, não sei se este, mas alguns queijos que temos no forno não fundem, ficam durinhos, acabam por formar mais um bocadinho. Portanto, isso tem a ver com a tecnologia que nos foi aplicada e também muitas vezes com o prazo de cura que esses queijos tiveram, com o teor de água que esses queijos tiveram. Por exemplo, acho que o manchego, se o laçar fica intacto mais ou menos, eu às vezes meto um papel de alumínio na brasa, fica bom, não fundo, mas fica com um sabor mais intenso. Agora, se colocarmos mesmo Flamengo, por exemplo, ele vai fundir. Portanto, tem a ver sempre. O que me está a perguntar é qual escolher. Sim, os menos curados são os mais curados. Quais é que são mais importantes para fundir? Sim, tem a ver com o teor de gordura que têm e normalmente se quer fundir quando a partir de muito curados, normalmente são piores. Isso não é linear, tem a ver com a tecnologia que tens de ter. Eu ia pedir a todos, podíamos ir lá por fora, porque a mesa lá fora está mais. Levamos os queijos e podemos apreciá-los lá fora. Com o vinho. Estão ao outro lado.